vai ser o tema da espiritualidade. Né? Muita gente tem falado em espiritualidade. Pouco tempo mesmo, eu estava num congresso. Pouco tempo não é tanto, não é tão pouco assim, já tem algum tempinho. Final do início, meados de 2019, nós estávamos num congresso aqui em Juiz de Fora, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e o tema que foi tratado lá era a espiritualidade. Né? E a gente estava trabalhando esse tema durante todo esse congresso, inclusive com alguns palestrantes que vieram do exterior para nos brindar com a sua cooperação, com o seu trabalho, uma coisa fantástica, muito meritória, foi muito interessante. E no ano de 2020 eu fiz um trabalho em que eu tinha que fazer uma palestra e eu fui pesquisar no YouTube, né, procurando, aliás, no Google, né, fui no Google para ver quantas referências havia tratando do tema espiritualidade. E eu fiquei impressionado, porque, gente, era muita coisa. Eu encontrei 38 milhões de referências tratando da palavra espiritualidade. Vocês vejam que isso é um número bastante importante, bastante grande. E um tema que se fala muito, mas a ideia exata é perguntar, não é? Como é que a gente vai falar de espiritualidade numa sociedade que não se aceita o espírito? Você fala a palavra espírito, as pessoas ficam assustadas, acham que é negócio de terror. Aliás, a, a sétima arte, o cinema, tem ajudado um bocado essa ideia errada, né? Porque bota assim, os espíritos estão chegando, não sei o quê. E aquilo é um negócio de terror, como se espírito fosse uma coisa. E todos nós somos espíritos, né? Todo mundo é espírito, gente. Ninguém é outra coisa. E o espírito o espírito humano, não é? Nós, os seres humanos, nós somos oriundos do espírito divino, do Senhor da vida, de Deus. Né? O espírito de Deus é que dá origem a toda a criação e, portanto, também a nós, seres vivos. Não só a humanidade hominal, mas também os seres vivos da, da botânica, os seres vivos da zoologia, todos os seres vivos, né? Tudo é criação de Deus. Portanto, fala-se muito em espiritualidade, mas como é que a gente vai falar de espiritualidade se a gente não sabe o que é o espírito? Se a gente ainda tem esses folclores, essas coisas um tanto ou quanto malucas que se falam com respeito à questão do espírito. Então, é preciso que a gente reconheça que somos espíritos. Aliás, foi Teilhard de Chardin, grande filósofo e teólogo católico, homem muito culto, conhecedor da ciência, Teilhard de Chardin, que disse que nós não somos um ser material vivendo uma experiência espiritual. Ao contrário, somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Quer dizer, estamos na vida na Terra, cuidando das coisas materiais, e exatamente aquilo que a gente vai falar, a gente dá mais interesse para as coisas materiais do que para aquilo que a gente devia tomar ciência, tomar senso.
E talvez por isso, e quase certamente sim, essa pandemia terrível que está deixando todo mundo com os pulmões entupidos e de cabelo em pé. Inclusive aqueles que se dizem doutores da ciência, os cientistas, que também sabem muito pouco sobre isso, porque ainda não se preocupam de adentrar no conhecimento espiritual, porque a pandemia não é outra coisa senão um mecanismo usado pela divindade, pela lei que a divindade criou, não é? Para fazer o homem despertar. E muita gente reclama, mas a gente tem que entender que é muito melhor uma pandemia, para que a gente pode, de certa forma, evitar com os cuidados, né? Evitando as aglomerações, usando água e sabão, álcool gel, usando máscara, evitando uma, muita aglomeração, muita gente junta. As pessoas não estão seguindo muito isso, estão começando a não, agora vamos fazer, eu estou vendo, vejo aqui, eu tenho jovens em casa. Vai ter aniversário do fulano, vai reunir no sítio do Beltrano. Gente, ainda não está na hora de fazer isso, mas as pessoas comentam muito e dizem assim, nós temos que voltar para o normal. Gente, como voltar para o normal? Que normal? O que a gente estava fazendo antes dessa pandemia não tem nada de normal. Nada de normal. Era absolutamente anormal o que se estava fazendo. Então, vamos tentar ver o que é que diz o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na pergunta 88, vocês sabem que o Livro dos Espíritos foi escrito por um insigne professor francês, discípulo do grande mestre da pedagogia, Pestalozzi, e ele se chamou Léon Denisard Hippolyte Rivail, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não há uma concordância muito grande, porque naquele tempo, em 1804, quando ele nasceu, os registros civis eram feitos nas igrejas, na pia batismal. A igreja católica batizava a criança, todo mundo fazia o batismo, fosse católico ou não, né? A maioria era católica, fazia. E aí, nesse batismo, dava-se uma certidão de batizado, que era a certidão valia pela certidão de nascimento. Mas depois ele teve uma certidão de nascimento e ficou essa dúvida se era Leon Hippolyte Denisard Rivail ou se era Leon Hippolyte ou se era Leon Hippolyte, se era Leon Denisard Hippolyte. Né? Então ficou essa dúvida. Mas isso não é importante. O importante é que o nome da família, Rivail, mas ele acabou sendo mais conhecido pelo nome espiritual que ele vai buscar de uma encarnação passada, que é um nome que vem da antiguidade celta, chamado Allan Kardec. Inclusive lá em Père Lachaise, em Paris, no cemitério onde foram colocados seus despojos físicos, né? Porque ele não está lá, ninguém está no cemitério. Ali são colocados despojos, como se a gente tivesse uma roupa velha que a gente gostava muito, a gente coloca num lugar e homenageia aquela roupa ali. Então ali estão os dejetos, os despojos do senhor Allan Kardec. É um túmulo celta bonito, todo de pedra, muito enfeitado. Talvez seja o túmulo mais, mais bonito de todo aquele cemitério. Ele tem túmulos lindíssimos lá, coisas. Lá está o túmulo de Chopin, né? O túmulo de vários vultos da história, filósofos, não é? Cientistas.
os seus despojos estão nesse cemitério. Cemitério lindíssimo. É até um passeio turístico lá em Paris. A gente ir ao cemitério de Père-Lachaise, recebe-se uma carta explicando onde é o túmulo do fulano, do Beltrano. Lá tem a Simone de Beauvoir e o seu marido, que eram os filósofos existencialistas, e uma porção de outras criaturas que lá também foram colocados seus despojos. Os despojos de Allan Kardec, inicialmente, não foram colocados nesse cemitério. Foi no cemitério de Montmartre, né? No bairro de Montmartre. Mas depois foi levado para o Père-Lachaise. Tem, inclusive, várias linhas de metrô que chegam lá. É muito interessante. Mas, no livro que ele publicou, chamado Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, na pergunta 88, esse sábio, esse homem inteligentíssimo, né, ele pergunta assim: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Quer dizer, ele queria saber como é que é um espírito. O espírito é como? Aí os espíritos que responderam, que são os espíritos, são os guias da humanidade, eles vão dizer assim: aos vossos olhos, não. Eles não têm forma determinada, não tem, né? Agora, aos nossos olhos, nossos deles, né, dos espíritos, desses espíritos que responderam, sim, sim, tem uma forma determinada e constante. Então, se vocês quiserem, poderão dizer assim, e são os espíritos que estão dizendo lá na resposta da pergunta. Se você quiser, pode ser um clarão, uma flama ou uma centelha etérea, né? Naquele tempo a etericidade se usava muito isso, uma coisa assim que é uma luz, né? O espírito é isso. Mas aí a gente pergunta assim, mas como é que dizem? Tem gente que diz que é vidente, tem médios videntes, né? E que viram, por exemplo, o pai, a mãe, o avô, o amigo desencarnado com uma forma humana, né? Com uma forma de uma pessoa normal, né? Como é que é isso? Pois é. Quando a gente vê alguém desencarnado, é sempre com a forma que ela apresentava, em geral, não é sempre, a última encarnação que ela teve. Mas nesse caso, o que a gente vai enxergar, o que a gente vai ver, o que a gente estará vendo, não é o espírito, mas o corpo espiritual. Ah, pois é. Nós temos o corpo denso, esse de carne, que quando a gente morre vai para a terra e desaparece. E temos um outro corpo, que o apóstolo Paulo chamou de corpo glorioso, e que Allan Kardec, na obra espírita, vai chamar de perispírito, fazendo alusão aos estudos que ele fazia de botânica e que, quando estudou as sementes, verificou que havia uma película externa que envolvia a semente, chamada perisperma. E aí, ele, fazendo uma analogia de nomes, colocou perispírito, ou seja, que está em volta do espírito. Então, esse corpo, que é um corpo que tem uma forma que dá para a gente até ver se ele for adensado, ou se a gente tiver um sexto sentido mediúnico de vidência, a gente será capaz, inclusive, de enxergar nosso avô, nossa avó, nossa mãe, a pessoa que já partiu para o mundo espiritual, mas que, num ato de bondade de Deus, vem, por exemplo, nos visitar, nos, nos fazer se aproximar de nós. E a gente, com os olhos da alma, não com o olho do corpo, vamos enxergar com a forma que essa criatura tinha quando encarnada. À medida que os espíritos vão evoluindo, esse corpo também desaparece, ele vai perdendo esse corpo. Ele vai ficar, então, naquela forma que os espíritos declararam lá na pergunta 88.
Quer dizer, um clarão, uma luz. O espírito é uma luz, é um clarão. Então, essa é a ideia, né? Então, o corpo glorioso que o apóstolo Paulo falou, porque muita gente diz assim, isso não está na Bíblia. Está na Bíblia sim, gente, está lá. Paulo de Tarso vai dizer que existe o corpo corruptível, que é o corpo de carne, e existe o corpo incorruptível, que é o corpo espiritual, ou corpo glorioso, como ele também assim o chamou. Bom, como a gente já aprendeu, né, isso é uma coisa que a gente aprende o tempo inteiro, né, toda forma é uma limitação. Porque a gente coloca uma forma, você faz um bolo, né, o bolo foi o bolo dentro de uma forma. O bolo cresceu, ficou bonito e tal, mas ele não pode ficar maior que o tamanho da forma. A forma vai limitar ele. Então, toda forma é limitante, é uma forma, limita. E toda limitação, meus amigos, do ponto de vista da espiritualidade, é um sinal de inferioridade. Daí concluirmos que nós somos seres ainda muito inferiores, porque ainda dependemos da forma. Não é? Então, definindo aquilo que não é definível, que é Deus, né? Definindo o indefinível, um filósofo francês também, chamado Blaise Pascal, disse que Deus é uma grande circunferência cujo centro está em todas as partes e não está em parte alguma. Quer dizer, Blaise Pascal tentou dar a Deus uma forma, mas como um homem muito inteligente, um grande filósofo, ele deu uma definição bonita. Por exemplo, Deus é uma circunferência cujo centro está em todas as partes e não está em parte alguma, que Deus está em tudo. Né? E os espíritos, sendo o espírito, nós, os espíritos, sendo criaturas geradas do psiquismo divino, nascidos de Deus, né? Essas criaturas, nós, os espíritos, transcendemos toda e qualquer concepção de forma. O espírito, na realidade, sem o corpo espiritual, sem o corpo glorioso, pode ser tudo e pode não ser nada. Depende do ponto de vista pelo qual estamos avaliando essa questão. Né? Então, nós sendo criaturas de Deus, elas transcendem de qualquer concepção de forma. É tudo ou nada, gente. E na essência, o espírito há de ter algo que o distinga um dos outros. Os espíritos são diferentes uns dos outros. Assim como os homens se distinguem entre si uns dos outros. A gente sabe que a gente pode distinguir as pessoas pelo gênero, pela cor da pele, pela etnia, né? Pela voz, pelo jeito, um é alto, outro é baixo, outro tem cabelo, outro não tem. Tem várias características que são características, digamos, físicas e que nós avaliamos com a nossa limitação dos nossos sentidos ainda muito pobres, né? O paladar, o tato, o olfato, né? Todos esses sentidos que temos, visão e audição. Então, a gente pode dizer que os espíritos transcendendo a concepção de forma é tudo ou nada, já falei isso, né? E ele há de ter alguma coisa que distinga como os homens se distinguem uns dos outros, não é? Porque na sua essência, o espírito será sempre um vir a ser. Ele não chega a ter a sua definição completamente, porque transcende do que é e daquilo que virá a ser conhecido. O que a gente está querendo dizer com isso, com essas palavras um pouco complicadas? A gente está querendo dizer que a gente não sabe muito bem o que vem a ser o espírito
E aí é onde que vai terminar o processo de evolução, porque é um processo infindável, que tem um começo, nascemos simples e ignorantes, sem conhecimento, sem nenhuma capacidade de compreensão de nada, acabamos descobrindo a inteligência, desenvolvemos essa inteligência, descobrimos a capacidade de discernir o bem do mal e caminhamos nesse sentido até um ponto que a gente não sabe e acredita a si mesmo que talvez a gente tenha, vai se transformar em alguma outra coisa. Há, há declarações de espíritos guias, de benfeitores espirituais, de que a próxima etapa da humanidade, quando nós adquirirmos a condição de humanos, que ainda estamos tentando adquirir, que ainda não conseguimos, estamos lutando para sermos primeiramente humanos, que enquanto tiver gente morrendo de fome, a gente não pode se considerar como humano, né? A gente vai, ao próximo passo será a angelitude. Vamos todos virar anjos do Senhor, né? Então, a angelitude é o próximo passo. E depois tem um processo evolutivo longuíssimo entre os anjos, depois tem alguma outra coisa, talvez um arcanjo, sei lá, vai. A evolução é infinita, né? Vamos sempre evoluir e crescer. Os espíritos evoluídos, aqueles que nós chamamos de espíritos superiores, eles não são escravos da forma. Eles dominam a forma, enquanto nós, que somos inferiores, somos dominados pela forma. Tudo para a gente tem que ter uma forma. Senão a gente não consegue compreender. A gente não tem um pensamento abstrato, a capacidade de abstrair e entender alguma coisa que não tenha forma. Né? Então, esses espíritos superiores são, na descrição daqueles que já puderam conviver com eles, um foco de luz pulsante, que se irradia como fosse um sol, e se irradiando vai atingindo todas as coisas, sem que nenhum de nós possa olhar de frente. Dizem que o próprio Cristo, Jesus, quando aqui esteve na Terra, que ninguém conseguia olhar-lhe nos olhos. Quer dizer, já pensou a gente ter que encarar o sol, olhar para o sol, certo? Com a vista desarmada? Como é que a gente pode encarar o sol e ver a forma do sol? Só quando tem eclipse, aí a gente consegue, mas fora disso, a coroa solar, a gente ficaria cego. E muita gente ficou cega de querer contemplar o sol no eclipse sem as proteções, naquele tempo se usava um filme enfumaçado, uma lente escura, bem forte, para poder ver o eclipse. Então, a luz dos espíritos muito elevados, ela cega a criatura. A gente não consegue encarar, não consegue contemplar a forma, se é que essa entidade espiritual super elevada tem forma. Eu vou dar um exemplo de um espírito elevadíssimo, né? Nós temos a rainha Isabel, que foi a rainha santa, né? Lá de Portugal, que é o espírito guia de Portugal, que é um espírito de altíssimo coturno, muito iluminado. Quem já conseguiu ter contato com a rainha Isabel, né? Contam até há muitas histórias sobre a rainha Isabel de Portugal. Ela era casada com o rei Dom Dinis e ela fazia muita caridade. O reinado era pobre naquele tempo, não tinha recursos. Né? Eles pagavam todo o dinheiro que entrava em Portugal e ia para a Inglaterra, e eles ficavam sem nada. Inclusive todo o ouro que eles pegaram aqui no Brasil, diamante, etc., prata, foi tudo para a Inglaterra. O português mesmo ficou praticamente sem nada. Então, a rainha, ela costumava distribuir pães para os pobres. E o rei, os vassalos,
falaram assim, mas a rainha está dando as coisas do castelo, como é que a gente vamos ficar sem as coisas? É o egoísmo humano, né? E aí ela pegava maçãs, pães, botava no avental, né? Aquela roupa de portuguesa, aquele avental, e ela saía para distribuir. Um dia o rei Dom Diniz saiu, né? Foi caçar, mas aquilo já foi armado, porque tinham dito para ele que ela ia sair para distribuir. E ele queria pegá-la, né? No flagrante de estar distribuindo os pães e as frutas para os pobres. E aí o rei volta e encontra a rainha, surpreende a rainha com a sua boleiazinha, seu avental cheio de alguma coisa. E ele diz assim, ó bela rainha, que levas? Ela aí teve uma inspiração espiritual. Ela diz assim, levo rosas. Aí ele diz assim, mas rosas em janeiro? Quer dizer, janeiro não tem rosas, né? Porque janeiro em Portugal é um frio terrível, né? Aqui é calor, mas lá é frio e acho que não há rosa. E ele diz assim, deixa-me ver. Aí ela abriu assim o avental para que ele olhasse. E quando ele olhou lá, o que tinha lá dentro? Rosas. Então o chamado Milagre das Rosas tem até uma poesia muito bonita de um poeta português. Eu não me lembro agora o nome dele, eu acho que era. Não vou lembrar agora. Mas que se chama O Milagre das Rosas. Né? Eu, quando era criança, estudando na escola, tive a oportunidade de estudar antigamente estudavam-se em seletas, em livros que tinham seleção de coisas que eram escritas pelos grandes escritores, e a gente no quarto, quinto ano da escola já estudava essa coisa de literatura. Era muito interessante e muito cultural. Eu achava que aquilo era muito bom. Infelizmente parece que hoje não tem tanto mais isso, né? Mas tudo bem. Tudo diz que o mundo mudou muito. Não sei se mudou para melhor ou para pior. Tem hora que eu acho que é para melhor, tem hora que eu acho que é para pior, sei lá. Bom, então, essa rainha, a Rainha Isabel, ela é um espírito que, num congresso que eu assisti no ano 2000 em Portugal, ela era a patrona desse congresso. E ela foi vista por médiuns videntes presente no congresso. Disse que era de uma iluminação, uma coisa assim, que parecia um sol. Né? Então, por isso que eu trouxe essa história para fazer referência a isso. Bom, então, pois é, né? Então, como é que a gente pode, então, seguir em frente e dizer como é que as pessoas, que os espíritos evoluídos, não é? Isso, como eu estava dizendo, né? Eles dominam a forma, enquanto os inferiores são dominados pela forma. Os superiores são um foco de luz pulsante que se irradia como um sol e, se irradiando, não é? Eles fazem com que a pessoa que tentar contemplá-lo de frente fique ofuscada. É uma coisa muito interessante. A condição humana, meus amigos, é uma das formas mais imperfeitas que o espírito tem no universo. Quer dizer, nós ainda, como espíritos, estamos encarnados num corpo físico e ainda a nossa apresentação ainda é considerada das coisas mais pobres, mais imperfeitas que existe no universo. Portanto, deve haver coisas, e há coisas muito mais, formas muito mais perfeitas, muito melhores do que a que nós encarnamos. E nós temos tanta vaidade, tanta arrogância, né?
tanta coisa, achando que a gente é muita coisa e tal. A gente fica aqui queremos colonizar o Marte, queremos ir para os outros planetas para colonizar, dominar. Meu Deus do céu, a gente não domina nem a gente mesmo. A gente primeiro tem que aprender a controlar a si próprio, quer dizer, se libertar do domínio da forma, fazer com que a gente possa dominar a forma e não a forma nos dominar. Né? Então, e não há palavras no nosso vocabulário que possam expressar de forma nítida, clara, transparente e correta as condições de vida dos espíritos que vivem nas dimensões fora da Terra, chamada dimensão extrafísica. Mesmo aqueles que são nossos benfeitores espirituais, André Luiz, Emanuel e tantos outros, irmão José, que me deu a inspiração para falar sobre esse tema, né? Então, mesmo eles se referem à dificuldade de perceber os espíritos que são superiores na relação, colocar o espírito, eles sabem que aquele espírito está ali, mas eles não têm dificuldade em colocar na relação espaço-tempo, porque a partir de um certo grau de evolução, essa relação espaço-tempo passa a não ter mais valor. O tempo é uma coisa relacionada só com o nosso planeta e o espaço, idem, idem, porque fora da Terra, onde é o baixo, onde é em cima, onde é a direita e esquerda, não se sabe. É uma coisa para a gente parar para pensar. Quando o espírito muito superior, muito evoluído, ele desce para vir se comunicar conosco, o caso da Rainha Isabel, que veio lá no Congresso, né, para presidir o Congresso do ponto de vista do lado espiritual, ela vai se humanizar. O espírito se humaniza, torna-se mais humano, sai da sua aura de espírito elevadíssimo, né, superior. Mas quando o espírito que está aqui no nosso terra-terra consegue subir, consegue se elevar, ele vai se divinizar, vai se tornar divino. Quer dizer, sai da humanidade e se torna um ser divinizado, um ser cuja característica passa a ser próxima de Deus. As concepções mesmo de belo, de feio, são muito relativas e estão atreladas, estão ligadas às nossas convenções. Porque a verdadeira beleza, creio nisso, a beleza verdadeira, ela transcende as combinações das cores, das notas musicais, dos traços físicos, das combinações que a gente acha tudo uma coisa maravilhosa, belíssima. Ontem a gente ouvimos aqui uma música, no fim da palestra, eu coloquei aqui uma música sacra, não é? Que fala, que representa uma música que foi recuperada por Mozart, ela relativa ao Salmo 50, que diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa música foi cantada numa reunião no plano espiritual, e está num livro que da qual a gente já falou aqui, né? Que é o livro Transição Planetária do espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vieram espíritos das Pleiades, lá de outras dimensões, de outras, fora da nossa galáxia, para, a pedido de Jesus, espíritos que vão reencarnar aqui na Terra, já estão reencarnados, alguns talvez, para tentar ajudar esse processo de seleção e de transformação que o planeta está começando a desenvolver. E aí, o guia que veio trazendo esses espíritos, né, comandando esse grupo, ele foi recebido por um coro de crianças
que cantou essa música. Eu toquei a música ontem aqui, hoje eu não vou poder tocar, mas foi uma. Todo mundo ficou encantadíssimo com a música. É, eu vou tocar de novo, talvez no sábado, quando eu fizer a live do sábado pelo Zoom, eu vou tocar de novo essa música, né? Que trata do Salmo 50, uma coisa lindíssima. Mas, observando isso que a gente está falando aqui agora, que essa arte, essa beleza tão maravilhosa do Mozart, coisa fantástica, é, nos planos espirituais mais superiores, é uma música assim ainda simples, não tem. Há coisas, composições, né, mais purificadas, ainda mais elevadas, que a nossa capacidade de compreender, nem tem, a gente fica extasiado de ouvir. Isso é para a gente tentar começar. Agora a gente fica ouvindo aí umas músicas que não tem muito a ver com nada, a gente fica ouvindo, sei lá, não vou falar nada da música de ninguém, pode ter alguém aqui que goste dessas músicas mais bárbaras, eu não vou querer que arranjar briga com ninguém. Mas a gente começa a ouvir música clássica, música sacra e tal, música elevada, as pessoas dizem assim, mas que coisa chata, que coisa. Quer dizer, o que demonstra o grau bárbaro no qual nós ainda nos encontramos. Ainda estamos muito, muito, muito atrasados, gente. É uma coisa. É lastimável. Portanto, a concepção do belo e do feio estão atreladas às nossas convenções. Porque a verdadeira beleza, beleza mesmo, transcende das combinações que nós estamos acostumados. Não tem essas combinações, a harmonia das notas, tal. Tudo bem, maravilhoso. A arte plástica, né? Os quadros maravilhosos, tudo muito bom. Mas ainda é muito pobre comparado com. Tem inclusive uma história de uma obra de arte que está no museu em Paris, no Louvre, que é a morte de Saint-Denis, que foi decapitado, né? E dizem que ele foi decapitado, ele se levantou e pegou a cabeça e tentou colocar de novo no lugar. Uma coisa assim, e caiu, morreu. Bom, e aí foi representado por um pintor. E aí, numa obra do André Luiz, num dos seus livros, alguém desdobrado no plano espiritual, visitando uma colônia espiritual, viu esse quadro lá. Disse assim, isso aqui é uma cópia do que tem lá no Museu do Louvre, né? Aí o guia espiritual falou assim, não, meu filho, não foi não. O pintor que pintou lá embaixo, isso, ele esteve aqui, viu, se inspirou e conseguiu reproduzir palidamente essa. Porque a obra que foi vista lá, ela parece que está viva. É uma coisa assim impressionante, é uma coisa. Né? Então, então aquilo que se aprecia com os olhos, né? A gente que se submete aos olhos de quem vê, né? É uma coisa que está de acordo com o olhar da pessoa. Cada pessoa vê de um jeito. E os sentidos físicos do homem ainda não estão aparelhados para poder apreciar a verdadeira vida espiritual. Nós ainda estamos bem longe. Por isso que a gente faz essas lives, a gente estuda, a gente lê, para ver se a gente vai se educando, para ver se a gente começa a melhorar. E está aí o Covid para estar tentando mostrar, porque a gente tem que mudar, temos que nos transformar. Não dá para voltar para o tal do normal que era antes, não. Nós temos que criar um outro normal mais elevado, senão a gente não vai sair vamos ficar parados no mesmo lugar. E alguém, iniciado na verdade, uma pessoa muito iluminada, já disse que aquilo que é essencial é invisível aos olhos. O que é essencial a gente não vê, não toca nem nada. Mas a gente não tem, a gente ainda não consegue se desdobrar, sair da nossa pequenez
para enxergar que o essencial é aquilo que a gente não está vendo. Já teve um filósofo que disse isso. O que a gente vê não existe, e o que a gente não vê é aquilo que existe. Né? Eu acho que foi Schopenhauer que disse isso. Tudo na vida, tudo na questão espiritual, é inteligência e é sentimento. O condicionamento físico nosso, preso no corpo, denso nesse corpo, ou mesmo quando nós saímos, desencarnamos, mas continuamos atrelados às coisas materiais, é um desafio terrível que nós precisamos superar para que a gente possa encontrar o propósito da nossa vida, que é a identificação plena com Deus. Enquanto a gente não se esforçar para fazer, vou repetir isso, tudo é inteligência e sentimento. E o condicionamento físico, no corpo denso, no corpo de carne, ou mesmo fora, quando a gente desencarna, é um desafio que nós precisamos superar para poder buscar a identificação plena com o Criador, né? Com Deus. Muito bem. Aquele que não tem forma, mas, no entanto, se formata em tudo que existe, imprimindo as suas características. Quem é esse? Aquele. Deus. Deus é aquele que não tem forma, mas, no entanto, se formata e aparece em tudo quanto existe, imprimindo as características. Porque, na realidade, Deus é. Porque tudo que existe é criação dele. Deus não é o pássaro, mas está no pássaro. Deus não é uma grande árvore da floresta, mas na seiva que corre naquela árvore está a presença do Criador. Tanto é que os espíritos nobres que fazem as terapias das criaturas retiram das seivas das árvores essências naturais, óleos essenciais, que servem para tratar as criaturas, para medicar. A medicina nossa ainda não sabe usar bem isso, mas a gente tem que aprender. Eu estou estudando muito essa coisa, e isso é muito importante para a verdadeira saúde, a saúde verdadeira. Né? Então, uma queda d'água, uma cachoeira, não é Deus. A cachoeira se arroja no despenhadeiro. Não é Deus, mas Deus está na sua origem. Como está na origem do pássaro, como está na origem da árvore da floresta. E é uma pena, meus amigos, uma lástima mesmo. Uma lástima mesmo. Que a maioria das criaturas se vejam na forma. Nessa forma física, que vai ter uma hora que vai desaparecer. E a gente ainda fica se fixando nessa forma. E é de lamentar-se que o espelho ainda seja uma referência para o homem. A pessoa se olha no espelho e se vê e acha que é aquilo que está ali. Né? O espelho ainda é o maior ponto de referência no qual a criatura vê a si mesmo. Na forma ilusória, uma forma ilusória, que veste a sua individualidade. O que é a individualidade? O espírito. Mas veste essa individualidade provisoriamente, por um tempo muito curto, estando a serviço daquilo que representamos hoje. Né? A gente está fulano, beltrano, ciclano, o nome da gente. Isso é personalidade. E é por um curto lapso de tempo, porque daqui a pouco vamos sair daqui e tudo isso fica para trás, é só uma experiência. É como se a gente tivesse frequentado uma universidade, assistiu uma aula, pegou o diploma e saiu, ou não conseguiu, foi reprovado, também pode ser. Né? Então, a gente tem essa ideia, precisamos nos libertar disso. Quando nós atingimos a nossa independência das injunções materiais,
que nos escravizam e que cultivamos, né, de maneira acendrada, com muita pertinácia, e desenvolvermos os valores internos, desapegando-nos dos desejos e da cobiça, que são as duas coisas que nos fazem ficar agarrados aqui na Terra, cobiça e desejo. Quando a gente não se libertar disso, né, a gente vai ficar preso no sofrimento, porque a cobiça e o desejo são os móveis do sofrimento humano. O sofrimento do homem geralmente surge por causa da cobiça e do desejo. Eu quero isso, porque quero, vou atrás, acaba se dando mal, se tropeçando, caindo e às vezes levando outras pessoas junto consigo. Né? Quando nós conseguirmos fazer essa transformação, né, sairmos do desejo, da cobiça, nós estaremos iniciando uma jornada gloriosa para viver como espírito. E nessa oportunidade, nós teremos conhecido aquilo que Jesus nos pregou. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque nós estaremos conhecendo o que seja a verdade, o espírito, a vida espiritual. E aí nós estaremos preparados para sermos livres. A liberdade virá ipso facto, em sequência, quando a gente conhecer a verdade. E, finalmente, o irmão José, que o Espírito com o qual me baseei para fazer essa apresentação de hoje, ele diz que nós devemos perceber que quando a gente chegar nesse ponto evolutivo, a nossa visão do que é sagrado e do que é profano terá mudado completamente. Porque aquilo que a gente acha que é profano talvez seja sagrado. E talvez aquilo que a gente acha que é sagrado não seja. Então a gente vai mudar completamente a nossa visão, nosso ponto de vista, o nosso ângulo de compreensão terá mudado. E ele relembra um ser fantástico, o espírito superior, chamado Santo Agostinho. Agostinho, bispo de Hipona, filho de Santa Mônica, que ele vai fazer uma afirmação que é chocante para nós. Ele diz: tudo é permitido àquele que ama. Aquele que ama, tudo lhe é permitido. E Jesus disse para Pedro também vai dizer isso na sua epístola, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. É isso aí, meus amigos. Vamos reflexionar sobre isso, tudo que a gente ouviu aqui hoje, e pensar que a gente tem que começar a se preocupar em abandonar uma porção de coisas tolas, uma porção de coisas ínfimas, que acabam nos levando para o sofrimento, para a dor, para a doença, para a malquerença, para situações terríveis que nós deveríamos ter evitado. Que a bênção do Senhor se faça sobre nós e nós vamos dizer assim: Jesus, abençoa nossas vidas, abençoa os que estão sofrendo, os doentes, também, Senhor, aqueles que já desencarnaram, que ainda se encontram sem desfrutarem da iluminação necessária a visualizarem o caminho a percorrer. Que possa cada criatura buscar dentro de si mesma as forças necessárias para a caminhada no sentido da conquista do Espírito. O Espírito de Deus que está em nós, como declarou Jesus. Abençoa-nos, Senhor, a todos, dá-nos força,
que a tua misericórdia se compadeça das nossas falhas, das nossas cobiças, da nossa vaidade, dos desejos infantis que ainda nos prendem às coisas da terra. Fica conosco, Jesus. Abençoa esses companheiros, 12 companheiros que se encontram aqui conosco nesse instante. Fica conosco e dá-nos a tua bênção, porque nós precisamos dela. E não, cada vez mais, Senhor, e nesse momento principalmente, precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, eu não sei as pessoas que estão comigo hoje aqui, porque hoje não tenho, eu estou sem o chat aqui. Então, eu não estou sabendo, eu sei que tem 12 pessoas, mas não sei, eu não sei se elas, se tem como vê-las. Não tenho. Então, normalmente eu agradeço uma a uma, né? Mas as configurações a toda hora estão mudando aqui, eu fiquei sem hoje, fiquei sem o chat. Abençoa-nos, Senhor, então. Eu agradeço a vocês por estarem aí, que Deus abençoe a todos, dê uma semana de paz, felicidade. E estaremos de novo terça-feira, que vem aqui às 19h30. E segunda-feira, pelo Zoom, quem conseguir ir no Zoom, nós estamos fazendo o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E temos aprendido tantas coisas interessantes. É uma pena que todas as criaturas não estejam acompanhando esse estudo. Mas cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu esforço, a cada um segundo aquilo que é capaz de realizar. Deus nos abençoe e que possamos ter uma boa noite de sono, com tranquilidade, e que os guias espirituais da nossa vida possam nos assessorar, nos conduzindo para os locais onde possamos aproveitar o sono, que o sono é do corpo. Eu passei no vídeo aqui anterior. A alma não dorme, e para que nós possamos, como espíritos desdobrados do corpo, aprendermos lições, aproveitar o nosso tempo do sono, que é descanso do corpo, para avançarmos no conhecimento, na expansão da nossa consciência espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.